Bom, esse é o 12º encontro, né, do grupo de estudos. Hoje a gente oficialmente entra no terceiro livro, né, finaliza, a gente terminou os 2 primeiros nos últimos encontros. Esse livro em específico, ele vai tratar sobre os cristãos nicenos. Então, no primeiro livro, né, a gente tratou do cristianismo, da vida de Jesus, né, e dos apóstolos. No segundo livro, a gente tratou sobre o cristianismo apostólico, né, e pós-apostólico, e pré-niceno. E agora a gente entra oficialmente no cristianismo niceno. Então, todo o percurso que é feito no livro do Schoffel inicia aqui nesse primeiro estudo sobre o fim do paganismo, e ele vai terminar com os pais pós-nicenos, especialmente com Agostinho. Então, vai cobrir pelo menos 100 anos, mas às vezes a gente ainda vai tratar sobre alguns assuntos posteriores. Em específico, esse livro ele inicia no século IV, então é sempre a partir do ano 300 que a discussão vai iniciar. E muita coisa muda, tanto politicamente, né, como dentro mesmo da política eclesiástica, né, não só na política secular. Mas esse encontro específico, essa aula aqui, é primariamente sobre a organização secular. A gente conseguir compreender o que aconteceu nesse período. O próximo encontro vai ser sobre a organização eclesiástica. Tanto é que eu pretendia falar hoje sobre monarcismo. Não vai ser possível falar sobre isso. Eu percebi que a aula ia acabar ficando muito densa, então a gente não ia conseguir explorar o monarcismo com mais cuidado. Tem bastante assunto para falar. Então a gente vai ficar só no declínio do paganismo mesmo, que por si só já tem bastante coisa. Bom, então a gente inicia falando de Constantino o Grande, né? Até o momento, os imperadores, em parte, Roma não era muito, nunca foi muito simpática com os cristãos. Então, você tinha esses imperadores alternando no trato com o cristianismo e com os judeus também, e com basicamente qualquer outra religião. Então, mas em especial o cristianismo, sob a nossa ótica, que a gente está estudando. Então, vinha um imperador, perseguia os cristãos, o outro já não se importava tanto, mas ainda assim não era simpatizante, ainda mantinha pelo menos uma perseguição intelectual e financeira, como é o caso de Marco Aurélio. E aí novamente vinha outro que voltava a perseguir, então isso variava de imperador para imperador. Com Constantino Grande isso vai acabar, pelo menos a princípio. E aqui, para a gente entender qual é a configuração geográfica do momento, aqui a gente tem um mapa do Império Romano, aproximadamente ali no fim do século III. Diocleciano, em 284, ele divide o Império em 4, que é chamado de tetrarquia. Na tetrarquia, se pegava o Império, dividia em 4, 2 partes ficariam com os Augustos, que eram imperadores principais, 2 partes ficariam com Césares. Então, se tinha essa divisão entre o que era um Augusto e o que era um César, cada um ficava com um pedaço. A ideia de um Augusto é mais a de um imperador principal mesmo. Ele é a autoridade máxima, ele toma as decisões finais do império. Em geral, a gente diz que existem 2 Augustos, né? Um do Oriente e um do Ocidente, a partir de Diocleciano isso fica instituído. E a gente tem a figura do César. O César, ele é subordinado ao Augusto. Ele é uma espécie de... Não uma espécie, mas ele é literalmente um sucessor, né? Um aprendiz do Augusto. Então, ele está ali para virar o Augusto depois que o imperador principal morrer. Ele governa uma parte do império também, só que com menos poder. Seria uma espécie de vice-imperador, mas ainda tem bastante poder. Então, esse é o mapa do Império Romano nesse ponto que Constantino assume. O Império está dividido, Diocleciano dividiu em 4 partes, por vários motivos. Né?
o maior deles sendo o tamanho da administração. É impossível um só imperador controlar um império desse tamanho. Pela defesa militar, a partir daqui a gente já tem Roma lutando contra as invasões bárbaras. Algumas crises internas também, revolta, instabilidade, a própria economia ruim. Então, a ideia é que, como você agora tem mais governantes no império, você tem uma resposta mais rápida aos problemas. Né? Você consegue ter um controle maior. E aí aparece a figura de Constantino. Bom, quem foi Constantino, então? Constantino, ele principia a carreira dele como César, na tetrarquia. Posteriormente, ele vai se tornar Augusto. Tá? E ele é, dentro desse aspecto político, ele é conhecido por unificar o Império. Se eu voltar aqui para o mapa, vocês vão ver o mapa dividido entre Constâncio, Maximiano, Galério e Diocleciano. Diocleciano morre, Diocleciano sendo Augusto morre. Ele derrota Magêncio no Ocidente e Licínio no Oriente. Tanto Magêncio quanto Licínio eram os outros imperadores, né, outros Césares e Augustos de Roma. Ele derrota eles. Ocorre a Batalha da Ponte Milvia, que a gente vai falar mais à frente, que é onde acontece a conversão de Constantino, né, que a gente vai ter a tradição dizendo para a gente como isso aconteceu. E, não menos importante, ele funda a cidade de Constantinopla. Constantinopla, na sua época, se chamava Bizâncio. Pela própria história dela, Bizâncio vai ter tem uma etimologia específica, eu não vou lembrar agora ao certo o significado, mas ele escolhe Bizâncio para ser a nova Roma. A ideia é que Bizâncio seria a nova capital. Recebe esse nome de Constantinopla, em homenagem ao próprio Constantino. E, bom, então, a partir daqui, a gente vai ter um império, ainda um imperador, Constantino se mantém sendo um único imperador, mas um império dividido. Então, Constantino transfere a capital de Roma para Constantinopla, que vai ser a sede administrativa. Roma, naturalmente, perde a sua importância política, mas ainda se mantém como grande cidade do Império. E todas as decisões administrativas, econômicas, vão partir de Constantinopla, que fica na região que hoje é a Turquia, a Anatólia, né? Bom, nesse ponto, posteriormente a gente vai ter, né? O Império ele vai voltar a se unificar, a gente vai ver um pouco mais à frente. Ele se divide, ele está dividido em tetrarquia. Constantino divide novamente, mas agora em Oriente e Ocidente. Posteriormente vai se unificar e depois vai se dividir de novo, mas a gente sabe que em dado momento essa divisão foi muito profunda. Essa divisão foi tão profunda que ela não voltou a se unificar. Então, quando a gente fala da queda de Roma, usualmente a gente está falando da queda de Roma ocidental. Quando a gente fala daquela queda de Roma ali no primeiro milênio, devido às invasões bárbaras em 476, aquela história que a gente conhece tradicionalmente. O Oriente ele permanece, ele vai se tornar um império por si só, um império independente, que ainda se reivindica como Império Romano. Isso que é importante até para a gente compreender futuramente, quando a gente estiver estudando o cisma do Oriente, por exemplo. Então, Bizâncio ela se desenvolve como Império Romano. E uma coisa interessante de notar, uma curiosidade, é que até pouco tempo os italianos se recusavam a chamar o Império Bizantino de Império Romano. Justamente porque se tinha esse ciúme, essa visão depreciativa que o Ocidente tinha com relação ao Oriente, pensando que a verdadeira Roma, o verdadeiro Império Romano está em Roma, está em Constantinopla. Então, o Império Bizantino não seria uma extensão do Império Romano, mas hoje a gente sabe que de fato era. Então, se a gente for pensar na extensão do Império Romano, o Império Romano, na prática, ele só cai quando Constantinopla cai, ali no século XV. Então, o Império Romano durou mais tempo do que a gente imagina.
Naturalmente, o prestígio de Roma diminui, né? Então, os bispos de Roma, eles viam a cidade deles como centro do império e temiam, naturalmente, perder influência, né? Essa é uma das raízes da disputa eclesiástica que a gente vai ter nos próximos séculos, que vai ser bem intensa. Então, né, com a capital do Oriente, naturalmente, o patriarca de Constantinopla ele começa a ganhar um peso político e eclesiástico maior, porque ele era percebido como uma espécie de concorrência para a autoridade de Roma. A corte bizantina, ela também seguia costumes, línguas, a própria língua era grega, né, diferente da língua latina, então você tem uma diferença muito profunda, até a gente comentou um pouco disso quando estudamos gnosticismo, tem uma diferença muito profunda que vai gerar essa desconfiança entre o Ocidente e o Oriente. Bom, até porque os povos germânicos, né, do Ocidente, quando Roma cai, eles passam a ver o Império Bizantino como oriental, entre aspas, e grego, né? Uma cultura e uma língua completamente diferente. Por isso também a gente tem o nascimento do Império Romano Germânico, que é essa tentativa de ressuscitar o Império Romano do Ocidente. Bom, e para esses bispos de Roma, né, naturalmente Roma era o centro legítimo do Império Romano e a autoridade imperial tem que residir lá. Bizâncio continua se autodenominando Império Romano, né, mas os ocidentais consideram, até na literatura posterior ao século XV, eles chamam de Império Grego, ou só de Constantinopla, não chamam de Império Romano. É essa rivalidade que vai dar espaço para o cisma do Oriente em 1054. A gente vai ter cisma da Igreja Oriental e da Igreja Ocidental. Mas voltando aqui para Constantino, então ele funda a cidade de Constantinopla, ele move a capital do Império, de Roma, para Bizâncio. Um pouco sobre a vida dele, especificamente sobre a mãe dele, ele é filho de Santa Helena de Constantinopla. A Helena, que era a sua mãe, ela era cristã antes do próprio filho, ela já tinha se convertido ao cristianismo. Inclusive, de acordo com a tradição cristã, teria sido ela que descobriu o local da crucificação de Jesus Cristo. Ela foi até a região, descobriu um local e é lá que foi erguida a Basílica de Santo Sepulcro, que existe até hoje. Então, aquele local foi fundado por Helena de Constantinopla. E em 313, junto com Licínio, isso antes da sua conversão, né, antes da batalha da Ponte Milvia, enquanto o Império ainda estava dividido, ele, em 313, junto com Licínio, publica o Édito de Milão. Licínio, esse que é o imperador do Oriente. Tá? Estou tentando construir aqui uma visualização do tempo. Bom, e aí a gente tem o Édito de Milão. O Édito de Milão, que foi escrito, como eu comentei antes, da conversão de Constantino, ele é o que estabelece a tolerância religiosa em todo o Império. A ideia do Édito de Milão é realmente para toda religião. Ela não se limitava ao cristianismo, então ela também se estende, por exemplo, para o judaísmo. Mas ela pontua especialmente o cristianismo. Tem um trecho do Édito em que ele diz: decretamos, portanto, no caso dos dois imperadores, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo e empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai outro sim, que também todos os demais. Então, todos os demais terão uma garantia livre e restrita prática de suas respectivas religiões. Então, não haveria mais perseguição por motivo religioso. Pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguremos a cada cidadão a liberdade de culto segundo a sua consciência e eleição. E mais abaixo, ele faz uma consideração com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares e seus cultos. É-nos grato ordenar pela presente que todos os que compraram esses locais os restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. Então a gente tem a devolução das propriedades cristãs que foram confiscadas durante as perseguições nos séculos anteriores. Então, esse édito estabelece não só que o cristianismo agora era legal, não é ainda a religião do Império, tá? Não é Constantino que estabelece o cristianismo como religião do Império. Ele se converte ao cristianismo, ele permite que os cristãos possam
viver em paz, sem perseguição, porque eles têm a sua propriedade de vida, assim como as outras religiões, mas não é ele propriamente que institui o cristianismo como religião oficial. Esse Teodósio I que a gente também vai falar hoje. Isso também derruba um pouco aquela ideia de que Constantino teria teria favorecido a igreja a tal ponto que a igreja teria se corrompido por causa disso, etc. Você pode considerar que isso aconteceu em algum momento algum imperador favoreceu, mas dificilmente vai ser Constantino. Dificilmente Constantino favoreceu o bispo de Roma nesse sentido, até porque, como a gente viu, é mais fácil que o bispo de Roma não tenha gostado muito da decisão dele de ter mudado, de ter tirado a capital do império. Mas a ideia é que Constantino, então, estabelece a tolerância religiosa. E aí a gente tem, talvez, o marco mais importante da vida dele, para a história, que é a sua conversão. A conversão de Constantino, ela não pretende entrar no mérito, né? Existe toda uma discussão se Constantino teve uma conversão sincera ou não. A gente nota que ele já favorecia os cristãos antes disso, né? Ele já tinha assinado o Edito de Milão quando se converte, mas uma coisa até a se pontuar é que nesse meio tempo em que ele tinha, depois, né, da conversão dele, a gente ainda tem relatos dele consultando adivinhos, né, para adivinhos pagãos. Então, essa batalha da Ponte Milvia, que eu vou comentar em breve, aconteceu em 312, mas em 321 a gente ainda tem esses relatos, né, mais ou menos aí, quase 10 anos depois. Então, ainda tem essa discussão, não acho que vale entrar nesse caráter da sinceridade de conversão de alguém, mas antes disso, antes desse período, Constantino ele reverenciava todos os deuses paganistas, então ele seguia a mesma linha dos seus antecessores. Em 308 ele oferece presentes a Apolo. Até a morte dele, ele manteve o título de pontífice máximo, que era o sumo sacerdote pagão. Então ele não abdicou desse título. E aí a gente tem os mais diversos argumentos para uma conversão sincera ou não. De fato, ele era conhecido por sua generosidade, né, pela benevolência. Ele promoveu algumas leis com um certo espírito cristão, né? Ele melhorou a condição dos escravos, melhorou a posição das mulheres e das crianças na sociedade. Schoff, no livro, dedica alguns capítulos a essa discussão, que eu não vou tratar aqui, mas é interessante de se ler, de entender como foram essas mudanças sociais no Império. Mas ele também tem algumas falhas e crimes que, mesmo após sua conversão, permaneceram. Então, por exemplo, em 324, ele vence Licínio, que foi aquele que escreveu o Edito de Milão com ele. Ele vence Licínio, promete que não vai executar ele, mas ainda assim manda executar e quebra a promessa de clemência dele. Mais tarde, ele manda matar o sobrinho de Licínio, de 11 anos. Em 326, ele manda executar o filho mais velho, que é o Cristos, de Licínio, né? Acusado de conspiração e adultério, incesto. Hoje a gente sabe que é acusado injustamente. E aí, para além disso, a gente vai ter mais coisa, mas é mais especulação com a relação dele com a morte na esposa, a esposa Fausta. Mas a maior parte das fontes são bem tardias. Mas o ponto da conversão dele ocorre na Batalha da Ponte Milvia, em 312, que foi entre Constantino e Magêncio, ou Maxêncio, depende da grafia portuguesa. Ela que decide a unificação, basicamente, do Império Romano do Ocidente, né, e ela que decide também a ascensão de Constantino. O contexto dessa batalha é que Magêncio tinha usurpado o governo da Itália e da África, e Constantino ele marcha da Gália com 98 mil soldados, não só romanos, mas diversas nacionalidades, antes dessa batalha, se eu não me engano, no dia anterior, que ocorre o
sinal divino, ele visualiza um sinal nos céus. E a partir daí a gente vai ter diferentes relatos, tá? Para essa mesma história. Segundo o relato de Eusébio, na véspera da batalha, Constantino teve uma visão da cruz com a inscrição com este sinal vencerás, em latim. E aí ele manda os soldados pintarem o símbolo cristão no escudo. A batalha ela acontece na Ponte Milvia, por isso tem esse nome, em cima do rio Tigre, bem próximo de Roma. Magêncio ele é derrotado em 3 confrontos durante o avanço de Constantino, e como consequência, Magêncio morre afogado no Tibre, enquanto tenta escapar. Bem semelhante àquela história de Absalão e Davi, né, da morte de Absalão. A vitória, então ele vence Magêncio, isso dá a Constantino controle sobre Itália e Roma, que obviamente reforça a autoridade dele. E então aqui a gente marca o início da aproximação oficial de Constantino ao cristianismo. E aí a gente vai ter essas 3 fontes principais para essa conversão dele. A primeira delas, a de Lactâncio, a mais antiga, porque foi 3 anos só antes da batalha, a mais próxima assim, de uma fonte mais primária. E o que Lactâncio diz é que no sonho, Constantino recebe instruções para marcar os escudos de seu soldado com uma cruz. Apenas isso. Lactâncio não especifica mais muita coisa. Ele só recebeu essa instrução. Eusébio é posterior, 26 anos depois da batalha. Ele tem um relato muito mais detalhado e até mais dramático. Segundo Eusébio, né, durante a marcha da Gália para a Itália, para contra a Magêncio, Constantino ele teria visto uma visão diurna da cruz no céu, com a inscrição, né, por este sinal vencerás, então ele traz mais detalhes. E à noite, então, mais de uma visão, então à noite, Cristo aparece pessoalmente em sonho e instrui Constantino a criar um estandarte com o símbolo da cruz. Então, tem tanta visão de dia quanto a instrução de Cristo à noite. Essa visão de Eusébio, que ele deixa registrado. E a gente tem Rufino de Bizâncio, que é uma espécie de mistura desses 2 elementos. Rufino é ainda mais posterior, então, muitas décadas depois do acontecido. No caso de Rufino, é um anjo que aparece, não Jesus Cristo. Um anjo aparece e diz, conquista por este sinal, novamente, mostrando a cruz. Então, difere de Eusébio, né, substituir Cristo pelo anjo, e também ele simplifica o evento. Mas, de qualquer forma, nessas 3 visões, a ênfase é sempre que houve algum tipo de mensagem sobrenatural, mas, né, sem detalhar muito as instruções específicas. Então, de forma geral, as três teorias, os 3 relatos, quer dizer, eles se aproximam nessa ideia de que Eusébio teve uma visão de marcar o escudo dos soldados com a cruz, e que essa visão implicaria que, se ele fizesse isso, ele venceria Magêncio. E, de fato, parece que é isso mesmo que acontece na realidade. Ele, de fato, faz essa marcação. Que marcação da cruz foi essa? Existe a probabilidade que não seja aquela cruz latina que a gente conhece, mas um monograma. Tá? Antes mesmo da batalha, como eu comentei, né, Constantino ele já se inclinava para o cristianismo. Antes mesmo da visão, existem relatos que dizem que ele orava, né, pedindo ajuda a Deus, enquanto o rival Maxêncio consultava os livros sibilinos, os livros pagãos, e oferecia sacrifício aos ídolos. Pelo menos é isso que nos relata Zosen. Então, ele marca, então, ele já conhece, né, o uso da cruz entre os cristãos, e aí ele cria o lábaro cristão, né, que ele pega um estandarte pagão, que é esse aqui da figura esquerda, de baixo, e põe um monograma grego de Cristo. O monograma a gente comentou, né, nos encontros passados, é a combinação das 2 primeiras letras do nome de Cristo, Ki e Rho, os nomes de Cristo em grego, claro. Sobrepostas formam a cruz. Então a gente tem o P, né, fazendo a transliteração assim, direta,
o P com X, né, ou o P com um traço também, isso pode acontecer, ou algumas variantes também trazem tanto a letra alfa quanto o ômega dos lados. Na verdade, historiograficamente, tem mais de 20 formas diferentes dessas moedas antigas. Tem alguns autores que o Schoff cita, que trazem essa informação. Bom, então ele marca os escudos dos soldados com esse símbolo em específico. Antes de Constantino, o monograma ele já era utilizado, então não é uma coisa inédita para ele. Os cristãos já utilizavam bem antes de Constantino. Existe a possibilidade que, talvez até desde o tempo do imperador Adriano, e, na verdade, antes ainda do cristianismo, já se tem a figura do monograma em moedas dos Ptolomeus, né? Mas, claro, sendo utilizado com outro sentido, completamente diferente. Mas o que foi realmente novo nesse caso aqui é a união do monograma cristão com o estandarte militar romano. Então, apesar do cristianismo aqui não ser considerado ainda a religião do império, você já tem uma coisa até simbólica, né, do cristianismo na frente de batalha agora, sendo colocado nos escudos, que já é um sinal do que vem acontecer nos próximos anos. Eu fiz um gráfico aqui para tentar pelo menos esboçar a ideia da família de Constantino. Porque, como são nomes muito parecidos, é muito fácil de confundir. O pai de Constantino foi Constâncio Cloro. Tá? Então, Constantino Grande está aqui, à esquerda. O irmão de Constantino Grande foi Júlio Constâncio. Os filhos de Constantino foram Constantino II, Constâncio II, e os filhos de Constâncio foram Galo e Juliano, que posteriormente vai ser chamado de Juliano Apóstolo. Tá? Constantino morre, a monarquia naturalmente se enfraquece, e aí o império novamente volta a se dividir. Agora, ao invés de se dividir em 4, ele se divide em 3. O império é repartido entre os 3 filhos dele. E essa sucessão foi extremamente violenta, porque a gente tem um massacre de parentes da família imperial. Boa parte da família imperial morre durante esses massacres, esses conflitos entre irmãos, a tal ponto que só sobram 2, que são os filhos de Constâncio, Galo e Juliano. Juliano é poupado por ser muito jovem, e também por ter uma aptidão física considerada muito fraca, então ele não era visto como uma ameaça para o Império. E nessa guerra de poder, Constantino II é morto por Constante, Constante é assassinado por Magnêncio, Magnêncio é derrotado e se suicida. Ou seja, só sobra Constâncio II, e de fato Constâncio II se torna o imperador único de Roma. É ele quem vai ser o sucessor de Constantino o Grande. A partir daqui, a grande característica desses imperadores, desses impérios, é que eles duram muito pouco. Então, por exemplo, Constâncio II dura 353 a 361. Santo Agostinho tem uma teoria para isso. Ele diz, se eu não me engano, na Cidade de Deus, que isso aconteceu para que nenhum deles tentasse tomar as glórias de Constantino e se ensoberbecesse. Então, todos eles são limitados pelo tempo do império, do domínio que teve Constantino, o Grande. Bom, então Constâncio II segue como imperador. Ele vai abandonar a tolerância religiosa do pai, mas não contra os cristãos, mas contra os pagãos. Então, a gente vai ter, nesse período, destruição de templos, confisco de bens, proibição dos sacrifícios, inclusive com pena de morte. Mas existe também uma perseguição dentro de algumas alas do cristianismo. Nesse ponto aqui, a gente já tem a divisão entre os cristãos, que futuramente vão ser chamados de... Aliás, nesse ponto já são chamados de nicenos, né, porque o Concílio de Nicéia já passou. Então a gente tem a divisão já entre os cristãos, os ortodoxos nicenos, né, e os cristãos que agora são considerados
heréticos, que são os arianos. Pouco antes do Concílio de Nicéia, os arianos eram maioria. Estima-se que 2/3 dos cristãos, pelo menos, foram arianos nesse período. Nesse ponto que a gente está, a heresia já está sendo freada, mas ainda são maioria. Os nicéios consideraram heréticos os arianos, mas ainda são muito relevantes e eles acreditavam que, com o apoio político de Constâncio, eles conseguiriam aí algum tipo de favorecimento e talvez dobraram a aposta, né? Acreditavam que conseguiriam a influência que eles perderam por conta de Nicéia. Constâncio, de fato, era um imperador ariano, ele era adepto do arianismo. E ele instituiu o exílio contra os cristãos nicéios. Mas, como eu comentei, não dura muito tempo, tá? Menos de 10 anos, o Império de Constâncio II. Bom, Constâncio II morre. Quem assume? Tecnicamente, a gente não tem mais uma linhagem, né? A linhagem de Constantino acaba aqui com Constâncio. Então sobra o jovem Juliano. Juliano, ele assume, ele nasce em 331, morre em 363, então não viveu muito, ele morreu bem jovem. E aí, para a gente entender onde Juliano se encaixa aqui, a gente tem que entender um pouco do contexto histórico da época. Naturalmente, o paganismo ele já está sendo freado com essa conversão massiva ao cristianismo que acontece durante o governo de Constantino. Mas o paganismo ainda tem muitos adeptos, tá? Ele não perdeu sua influência por completo, especialmente entre os camponeses. Inclusive, o termo pagão, né, que vem do latim paganus, ele significa exatamente isso, né? Camponês. Aquela pessoa que trabalha no meio rural, né, que mora no meio rural. Isso porque, nessa época, o paganismo ele ficou completamente isolado, né, dentro dessas regiões rurais. Então, se associou que pagão era aquele que ficava, eram esses camponeses, né? Mais ou menos a mesma ideia também na palavra germânica de gentil. Tem a mesma ideia de uma pessoa simples, camponesa, que ainda segue esses hábitos, essas superstições. Mas o paganismo ele também ainda é influente nas escolas, na classe intelectual, né? nas escolas filosóficas, tanto a de Alexandria quanto a de Atenas e a de Constantinopla. E aí, sobre o governo de Juliano, o paganismo ele vai tentar recuperar o prestígio no império, mas a gente sabe que ele falha. Bom, Juliano ele recebe esse codinome, né, apóstata, por rejeitar o cristianismo que tinha sido imposto para ele. Porque ele, de fato, ele foi educado no cristianismo. Ele é neto, como a gente viu, neto de Constantino, né, primo de Constâncio II. Ele tinha 6 anos quando Constantino morreu, muito jovem. E se estima que a matança na família, né, inclusive do seu próprio pai, tenha gerado um certo ressentimento em Juliano contra o cristianismo, já que toda a sua família, teoricamente, era cristã, sua família mais próxima. Tanto é que ele atribui nos seus escritos a sobrevivência dele à proteção dos deuses antigos romanos. Bom, desde cedo ele recebe uma educação cristã, sob supervisão de Eusébio de Nicomédia, que é um bispo ariano, alguns eunucos e alguns professores cristãos. Então, apesar de ser um bispo ariano que educa ele, não deixa de ser uma educação ali no meio cristão. Ele é batizado, ele é ordenado leitor, a gente viu no último livro que eram os leitores, né, dentro da liturgia da igreja da época. Participava das práticas cristãs, né, oração, jejum, estudo das escrituras, mas ainda na adolescência se acredita que essa disciplina mais rígida desperta nele uma certa rebeldia intelectual. Ele estuda ainda quando jovem, tanto Homero, Platão, Aristóteles, muito dos retóricos, né, dos filósofos pagãos, ele se via como dentro dessa linhagem, né, que começa desde Platão e aí passa por Marco Aurélio, por Libânio, por esses retóricos.
A gente tem ele participando de algumas cerimônias de deuses pagãos na juventude. Ele se torna líder secreto do Partido Pagão de Roma. E ele provavelmente abandonou o cristianismo ali aos 20 anos, em 351. Isso porque, enquanto Constâncio vivia, ele escondia as simpatias pagãs dele. Ele participava das cerimônias cristãs, mas sacrificava secretamente a Júpiter e a Hélio, que eram os deuses aquele mais era devoto. Bom, então, em 355, ele se destaca como César na Gália. Né? Ele era, como ele, o tio dele era o imperador. No momento, ele era, como o primo dele era o imperador, ele era César somente no momento. Mas ele declara uma rebelião contra Constâncio e depois da morte de Constâncio, em 361, ele se torna o único imperador. Nota bem nota o tempo que Juliano passou no poder. Ele morre, Constâncio morre em 361, Juliano morre em 363. Então foram mais ou menos 2 anos no poder, pouquíssimo tempo. E aí você tem toda uma entrada triunfal em Constantinopla, lembrando que agora a gente fala sempre de Constantinopla. E ele escapa da guerra civil que acontece na região. Enfim, agora ele é o imperador de Roma. Bom, ele possuía um estilo de vida quase anacoreta, né? quase um monge, se a gente pode dizer assim. Apesar de tudo, ele tinha esse carinho muito grande por essa ideia mística filosófica. A sua dieta era majoritariamente vegetal, não comia muita carne. Roupas muito simples, pelo menos para o imperador, conhecido por dormir no chão, negligenciava a limpeza e bons hábitos de higiene também. E muito conhecido por ter barbas e unhas crescidas. Inclusive, eu coloquei aqui a referência do Misópogon. Misópogon significa ódio à barba, para o português atual. O Misópogon é um texto em que Juliano se defende das críticas por sua barba filosófica, que ele acreditava ser uma barba filosófica, de um filósofo. Ele se gaba de ser uma pessoa cínica, né? Ele, mostrando as unhas longas, as mãos manchadas, né? A barba desgrenhada. Então ele tem um escrito que é bem debochado, meio cínico sobre isso, né? Respondendo essas acusações. Mas apesar dessa aparência meio excêntrica, os escritores dizem que ele tinha uma castidade rigorosa depois da morte da esposa e nunca conheceu nenhuma outra mulher. Isso provavelmente sugere que tem uma certa influência do ascetismo cristão na vida dele. A gente vai falar futuramente de monacismo e aí vai linkar com isso melhor. Alguns cristãos da época acusaram ele de alguns crimes. Até hoje a gente escuta isso, como matar crianças, mas isso provavelmente não era verdade. Essas acusações elas surgiram por causa do fanatismo, né, que ele tinha com essas práticas religiosas, com esses sacrifícios. E aí ele vai combater o cristianismo em 2 frentes. Né? A primeira é a de restauração do paganismo. Ele tenta restaurar o culto aos deuses pagãos. No império que agora é majoritariamente cristão, ele tenta restaurar o paganismo. Ele mandou que fosse sacrificado as aves mais raras, né, em rebanhos inteiros de bois. Inclusive, Amiano Marcelino, que é um historiador da época, comenta que ele matava incontáveis rebanhos sem parcimônia, como se quisesse avaliar, caso retornasse dos partos, se os bois já estivessem em falta. A gente tem um relato de uma certa preocupação com a continuidade dessa espécie. Tamanha era a quantidade de sacrifícios que eram realizados em Roma na época dele. Mas ele liderava esses sacrifícios pelo próprio exemplo pessoal. Né? Em todas as ocasiões, pelo menos que a gente tem notícia, ele demonstrava um zelo máximo pelo paganismo. E ele realizava as funções de pontífice máximo, que nesse período aqui já tinham sido bem negligenciadas, mas ainda não tinha sido abolida. E aí a gente tem os relatos de que todos os dias, todas as noites, ele praticava sacrifício.
De manhã e à noite ele sacrificava ao sol que nasce e ao sol que se põe. Todas as noites a lua e as estrelas. Durante o dia, algumas divindades, especialmente o deus Hélio. Libânio, que era um admirador de Juliano, comenta, né, que ele recebia o sol nascente com sangue e o acompanhava novamente com sangue ao se pôr. Então, era uma quantidade absurda de sacrifícios realizados quando ele estava vivo. Inclusive, ele concede privilégios aos sacerdotes pagãos. Ele exige que os funcionários do império, tanto civis como militares, frequentassem os templos que tinham sido abandonados e institui sacrifícios sistemáticos. Só que, apesar disso, ele incrivelmente não é levado a sério nem pelos próprios filósofos pagãos da época. A gente tem nos escritos dele ele se queixando da indiferença dos pagãos com ele. Então, ele inclusive acusa um dos sacerdotes pagãos de ter uma aliança secreta com um bispo cristão. As próprias pessoas que iam assistir os sacrifícios de Juliano, elas iam por curiosidade, não porque eram devotas. A gente tem o relato dele reclamando que as pessoas aplaudiam os sacrifícios como se ele fosse uma espécie de ator, né? E frequentemente não tinha, na verdade, ninguém assistindo. Se tem uma história, inclusive, de um historiador romano, de que quando ele tenta restaurar o oráculo de Apolo, ele organiza uma procissão magnífica, né, com danças, incenso, e quando chega lá, ele encontra um único velho sacerdote que oferecia um sacrifício, um ganso. É a história de Juliano e do ganso, que foi o único sacrifício que devotado a Apolo. Então, para se ter uma ideia de como ele estava isolado entre o próprio partido dele. Bom, inclusive ele tenta organizar o paganismo como o cristianismo. Ele propõe melhorar o sacerdócio, que ele considera irrecuperável no ponto atual, mas seguindo o modelo do clero cristão. Então, os sacerdotes eles tinham que permanecer nos templos, assim como os bispos, eles se dedicavam aos assuntos sagrados, eles estudavam as obras de Homero, Pitágoras, Platão, eles evitavam os teatros, praticavam esmola, castidade, assim como o sistema de constituição e culto da igreja, ele tentou imitar. Então, você tinha as ordens hierárquicas, você tinha a disciplina penitencial, né, como o caso da excomunhão, você tinha uma excomunhão, absolvição e restauração dentro do paganismo juliano. Cada templo tinha seu coro de louvor bem organizado. Ele, inclusive, chega a fundar mosteiros, conventos, funda hospital para doentes, hospitais pagãos, né? Dentro da religião pagã. Ele é conhecido também, ele tinha o costume de, durante, né, o império dele, que ele favorece os judeus. Não porque gostasse dos judeus, o Império Romano nunca gostou muito, mas porque ele queria atingir os cristãos com isso. Tá? Então, você vai ter um favorecimento da religião judaica também. E, por outro lado, ele também tentou a extinção do cristianismo. Só que, diferente dos seus antepassados, ele não queria perder o crédito de tolerância religiosa, que já era o padrão dos imperadores romanos. Ele não queria dar para a igreja novos mártires, porque ele constatou que essas medidas, né, que essa violência, ela era inútil. Né? Em 3 séculos de história não resolveram nada, não ia ser ele que ia resolver. Então ele evita essas perseguições mais violentas. A sua perseguição ela é muito mais intelectual e até satírica. Ele retoma aquele costume de chamar os cristãos de galileus, né, de forma pejorativa. A ideia dele é que ele deixaria o cristianismo se destruir mutuamente em controvérsias internas, sem se meter nisso. E em vários escritos dele, ele demonstra uma compaixão falsa com os cristãos, né, chamando eles de cegos e enganados. Bom, mas ainda assim você tinha alguma perseguição física, de alguma forma, né? Os cristãos eles não podiam ensinar arte e ciência, tinham que pagar impostos extras,
eram removidos de cargos públicos, as propriedades de antigos templos pagãos foram dadas para a igreja, foram confiscadas de volta. Ele detestava os cristãos, os mestres, né, cristãos mais cultos, como Basílio e Gregório de Nazianzeno, por exemplo. Gregório de Nazianzeno, inclusive, a oração 4 dele é toda escrita contra Juliano. Mas diretamente ele proíbe os cristãos só de ensinar, não diretamente de aprender literatura clássica. Ele é a encarnação do que Gregório de Nazianzeno dizia, né, que a igreja tem muito mais a temer dos inimigos internos do que dos externos. Então, assim, para o cristianismo, em geral, ele não se configurou como uma grande ameaça. Bom, tempo passa, então. Juliano fica 2 anos no poder, um pouco mais de 2 anos, pouquíssimo tempo. Depois dele a gente vai ter Joviano. A morte de Juliano ela marca a extinção da família de Constantino, tá? Porque Joviano, que é o seu sucessor, ele é um general cristão que assume o trono. Tá? Então não pertence mais a uma linhagem ininterrupta, não é mais a mesma família. E aí, Joviano, assim como Constantino, ele também, em geral, ele se abstém de intervir nos assuntos internos da igreja, embora ele mesmo aderisse, né, ao cristianismo niceno, à ortodoxia nicena, e fosse favorável a Atanásio. Ele morre também cedo, aos 33 anos. Reinou por somente 8 meses. E aí ele tem os sucessores dele, que é especialmente Valentiniano I. Na verdade, são 2 imperadores, né? Valentiniano I, que é o imperador do Ocidente, e Valente, que é o imperador do Oriente, que novamente o império volta a se dividir entre Ocidente e Oriente. Valentiniano I também declara a política de liberdade religiosa, é adepto da ortodoxia nicena, mas não se mete em nenhuma controvérsia doutrinária. Já Valente, ele favorece os arianos e persegue os cristãos nicenos. Mas, de qualquer forma, ambos concordavam em proibir os sacrifícios pagãos. Bom, e a gente chega, depois de uma longa sucessão, a gente chega num ponto bem importante para a discussão, que é Teodósio I. É Teodósio I que, de fato, põe um fim no paganismo. Tá? Alguns historiadores vão discordar se ocorreu de forma plena, mas, de fato, é ele que vai instituir a supremacia do cristianismo sobre as outras religiões. Ele é um cristão niceno, um defensor firme da ortodoxia, e ele concede, a partir daqui a gente vai ter a concessão dos privilégios de fato, né, para a religião cristã. E aí Teodósio I ele é conhecido até hoje pela legislação, muito conhecido por uma legislação sábia. Ele se torna imperador único em 392, não vai reinar por muito tempo também. E ele vai trabalhar pela unidade do Estado, especialmente pela supremacia da religião cristã. Ele é inclusive, ele já se mete um pouco mais nas questões religiosas, tanto é que no segundo concílio ecumênico, ele quem vai estar mais presente, em 381, e ele passa a emitir leis bem rígidas contra os heréticos. Inclusive, ele proíbe todo culto sacrificial, de fato, todo tipo de... em 391 ele proíbe a visita a templos pagãos, e em 92 ele proíbe, inclusive, ritos privados pagãos. A prática de idolatria ela passa a ser vista como uma ofensa política direta ao império. Com relação aos templos, ele não decreta a destruição de templos propriamente, como algumas pessoas afirmam. Ele não instituiu que fossem destruídos templos ou imagens. Ele institui a destruição, ele institui o fim das práticas.
Mas ele continua a política de Graciano, a política anterior, que já vinha antes dele, de confiscar os bens e retirar o suporte estatal das religiões. Mas a gente tem essa é a época em que a gente mais vai ter essas disputas entre os cristãos e entre os pagãos. E é isso que vai marcar tanto o fim do paganismo quanto da antiguidade clássica. A gente tem, especialmente no Oriente, essas disputas vão acontecer mais fortes. A gente vai ter alguns monges meio fanáticos destruindo o templo por iniciativa própria, na verdade, a própria população. E aí a gente tem vários exemplos, né? Em Apamea, na Síria, a gente tem o bispo Marcelo, acompanhado de soldados romanos, destruindo centros pagãos. Inclusive, ele acabou sendo queimado vivo pelos pagãos revoltados. Na Gália, a gente tem Martinho de Tours destruindo templos e imagens em 375, inclusive substituindo isso por igrejas e mosteiros. A gente tem em Alexandria, inclusive, né, o grande exemplo, né, a gente tem a destruição do templo de Serapis, que foi um importante monumento pagão. É aqui em Alexandria que a gente tem aquela história que possui pouca substância, né, substância histórica de que os cristãos seriam destruídos a biblioteca de Alexandria. Porque, de fato, a destruição acontece ali, mais ou menos nesse período dessas rivalidades entre cristãos e pagãos. Mas a gente tem que lembrar que Alexandria não era só um palco de disputas entre cristãos e pagãos, mas entre cristãos, pagãos, judeus e outras religiões. Então, também estão envolvidos nisso. É em Alexandria, inclusive, que a gente vai ter alguns excessos, como o caso de Hipátia de Alexandria em 415. De fato, Hipátia de Alexandria ela era uma filósofa neoplatônica, muito respeitada, não só pelos pagãos, mas pelos cristãos. Era a líder da escola platônica em Alexandria, mas, de fato, ela foi assassinada brutalmente por cristãos e monges, foi arrastada pelas ruas, torturada, e morta por uma multidão de cristãos. Nessa época, já se tinha, de fato, uma legislação em 393 que tentava proibir esses distúrbios, esses surtos de violência entre cristãos e pagãos, né? Tão frequentes eles eram. E eles ficam mais frequentes quando a gente tem a ascensão de Cirilo ao patriarcado de Alexandria. Cirilo de Alexandria. Bom, existe todo um debate, com várias argumentações de todos os lados, sobre se houve conivência do bispo Cirilo de Alexandria no assassinato de Hipátia. Não sabemos até o momento. O que a gente sabe, pela única fonte histórica da época, é que o evento ela trouxe uma censura bem considerável para Cirilo e para a própria igreja de Alexandria. Mas, apesar disso, essa não era a opinião patente dos cristãos, essa ideia da destruição dos templos pagãos. A gente vai ter Crisóstomo, por exemplo, defendendo que os cristãos tinham que converter pelo amor, né, e não pela força. A gente vai ter Agostinho concordando parcialmente, mas Agostinho pensava que você tinha que primeiro converter o coração do homem para depois destruir os ídolos, e nunca torturar os pagãos ou destruir os seus templos como uma forma de exasperar eles. Mas, de qualquer forma, Agostinho ainda elogiava as leis rigorosas, né, contra a idolatria. Então, apesar de tudo, essa ideia de confronto violento, ela de fato era muito mais localizada em Alexandria. Mas isso se deve necessariamente a Teodósio I, que institui, obviamente, quando ele institui o cristianismo como religião de Estado, com o êxito de Tessalônica, ele vai trazer essas disputas, até porque tem a pena dessas sanções legais se as pessoas não seguirem a doutrina da Igreja Católica, da Igreja Nicena. Bom, ele é o último imperador de Roma unificado. Tá? Ele morre, e quando ele morre, o Império se divide em Oriente e Ocidente, e nunca mais ele vai ser reunificado. Então, a partir daqui, a gente vai seguir
Império do Ocidente de um lado, Império do Oriente de outro. Os sucessores deles eram bem fracos, não reinaram por um certo tempo, até mais tempo do que os antecessores, mas a gente não tem uma ação política muito intensa. No Oriente a gente vai ter Arcádio, aí no Ocidente a gente vai ter Honório, que eram os dois filhos dele. Aí posteriormente, depois de Arcádio no Oriente, a gente vai ter Teodósio II, e no Oriente, no Ocidente, depois de Honório, a gente vai ter Valentiniano III. E aí, a ação de cada uma vai variar, mas eles mantêm a mesma linha, né? Em geral, eles continuam ou até intensificam essas leis contra os pagãos. Então, por exemplo, em 423 tem um edito proclamado no Ocidente que questiona a própria existência dos pagãos. Então, com o tempo, o cerco vai sendo fechado para eles, né? Então, a partir daqui, Roma está dividida. A história agora vai se seguir com dois impérios separados que vão manter relações entre eles, especialmente aqui a gente está discutindo já o fim do Império Romano do Ocidente, são os últimos anos. Então, daqui a poucas décadas já o Império do Ocidente vai cair. A gente vai ter os francos, vamos ter os visigodos, os pagãos vindo do norte, né, dos germânicos. E o Oriente ele vai se manter ali relativamente estável, até com uma certa relação econômica com esses pagãos do Ocidente. E aí, mais para frente, a gente vai ter Justiniano, por exemplo, um grande imperador do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente. Mas o Império Romano do Oriente também vai tentar manter uma certa jurisdição sobre o Império do Ocidente. Essa tentativa de manter essa jurisdição que vai causar um desgaste entre o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla, e conforme o bispo de Roma vai ganhando com o passar dos séculos uma maior importância entre os outros patriarcas, o bispo de Constantinopla também vai ganhando a sua importância com relação aos patriarcas orientais, como é o caso do patriarca de Alexandria. Então, a gente vê que a história ela já começa a se movimentar para criar esses dois polos. Bom, então o cristianismo ele finalmente agora é uma religião de Estado, o que é uma mudança bem inesperada, né? Que os primeiros cristãos, a ideia do cristianismo no primeiro século era a ideia do fim do mundo iminente, né? O mundo vai acabar muito perto. É a ideia que está, por exemplo, é a ideia da Carta de Tessalônica, né? Aquele desespero que os cristãos estavam vivendo de que o mundo ia acabar muito breve. Então, não passava pela cabeça deles uma união entre igreja e Estado. Inclusive, Tertuliano é da opinião de que seria incompatível ser cristão com ser um imperador romano. Mas, apesar disso, o cristianismo ele rapidamente se adapta à nova realidade. Ele vai substituindo o paganismo do Império Romano. A teologia da época vê isso como uma continuação do modelo da teocracia do Antigo Testamento. Então, eles se viam como fazendo parte dessa linhagem. Claro que alguns cristãos discordavam disso, especialmente os donatistas, não concordavam com essa influência política do cristianismo, por rejeitar a interferência do Estado, né, em assuntos religiosos. Até porque os próprios donatistas nunca se beneficiaram dessa união. Eles sofriam perseguição tanto do Estado como da própria igreja. E aí a gente tem uma relação mútua, né? Tanto a igreja influencia como o Estado, a igreja influencia o mundo, né? Mas o mundo também influencia a igreja. Então, se por um lado a igreja ela tem alguns ganhos temporais, né? Ela vai ganhar mais poder, mais estabilidade, ela também vai perder a sua pureza, vai perder a sua essência. Isso é uma coisa inegável, né? É inegável que ela vai perdendo essa pureza inicial. Isso é uma coisa, inclusive, escrito por muitos escritores da época, como o próprio Agostinho, né? Agostinho, quando escreve a Cidade de Deus, né, descrevendo o fim de Roma, ele também descreve a opulência dos bispos, né? O Schoff separa alguns capítulos só para falar disso, né, da opulência dos bispos, como eles eram vistos, muito semelhante
por exemplo, os escritos que a gente vai ter no século XVI, né, dos cristãos protestantes, contra os cardeais de Roma, né, a opulência deles. Então, a gente geralmente fica numa via média de que, reconhecendo que, por um lado, foi bom o cristianismo ter se tornado a religião oficial, porque isso, obviamente, isso favoreceu o cristianismo, ele se espalhar e conseguir se estabelecer, mas, por outro, ele vai perdendo, pouco a pouco, a sua pureza inicial, mas, ainda assim, existe a fé ortodoxa, a fé nicena, ainda permanece, as discussões teológicas permanecem se desenvolvendo. Bom, hoje a ideia maior entre boa parte dos cristãos é que Constantino teria paganizado Roma. E é interessante, porque a gente tem Jonathan Edwards, por exemplo, né, falando no History of Redemption. O Jonathan Edwards vai para o lado oposto dessa ideia, praticamente. Ele diz que ele compara a vitória de Constantino. Ele diz que a vitória de Constantino naquela batalha, aquela visão, a vitória dele sobre Magêncio é como se fosse um tipo da segunda vinda de Cristo, um tipo do retorno de Cristo. Então ele vai um pouco além e abusa um pouco mais desse simbolismo religioso, né? Simbolismo também político. Então a gente tem essa ideia sendo formada, bem comum na época já comum na época de Teodósio, de que foi uma coisa ruim o cristianismo ter se tornado religião do Estado. Já se tinha um debate sobre isso entre os próprios bispos da época. Bom, tanto é que isso acarretava em alguns abusos, né? A gente imagina que se você vai ter alguns privilégios para bispos, e os privilégios eram vários, né? O bispo, por exemplo, não precisava, o bispo ele teria direito à isenção, né, de cargo público, então ele não precisaria praticar, por exemplo, serviço militar, ele teria isenção de alguns impostos. Isso, obviamente, atraía algumas pessoas que não tinham nenhuma vocação clerical. Inclusive, no Código de Teodósio, ele limita o escopo desses privilégios, né? Ele diz que esses privilégios devem beneficiar somente aqueles que observam a lei católica. Quanto aos hereges e cismáticos, queremos que não só estejam afastados desses privilégios, mas também sujeitos a diversos encargos e obrigações. Então, ele está tentando dividir o que é quem realmente tem esse chamado e quem não tem. O cristianismo também vai ganhar as suas propriedades, ele vai ter seus locais de culto, ele vai ganhar muito também vindo do antigo paganismo. Alguns são próprios, como no caso das basílicas, né, que são as basílicas, elas foram adaptadas para ser igreja. Algumas, de fato, foram construídas do zero, mas a basílica, no Império Romano, antes do cristianismo, ela era um edifício público, geralmente construído do lado do fórum da cidade. E no século IV, Constantino já chama de basílica algumas igrejas, mas o uso da palavra ele ainda é misto. Então, você vai ter ele chamando basílica como esse edifício público ou como igreja, mas pouco a pouco isso vai se tornando um edifício da igreja. Geralmente, a basílica a gente considera um edifício da igreja maior, geralmente são edifícios muito altos e comportam milhares de pessoas até. E aí a gente, com tudo isso em mãos, a igreja ela começa a pegar essa propriedade e transformar ela em edifícios de caridade. A gente tem 5 edifícios de caridade, aqui eu listei os 5, são bem úteis para quem for estudar mais a fundo os pais da igreja, porque na tradução para o português a gente vão ser usadas algumas palavras semelhantes, mas no original grego a gente tem mais descrito, a gente tem uma divisão mais clara. A gente tem a pitopatropeia, que eram os asilos dos pobres, a nosocomeia, que eram os hospitais para os doentes, a orfanotropeia, que é são os orfanatos, a gerocomeia, que eram os asilos para os idosos, e os xenones, que eram casas de acolhimento para estrangeiros e peregrinos. Então a igreja ela faz um bom uso dessa herança
que é dada para ela. E quando o Império Romano no Ocidente cai, eles permanecem com essa propriedade. Tá? Então, eles vão permanecer, eles vão, inclusive, ganhar mais propriedades futuramente. Né? Então, quando a gente tiver, por exemplo, com Pepino Breve, né, que era pagão e depois se tornou cristão, ele, por exemplo, vai doar o território que hoje é o território do Vaticano, para o bispo de Roma. Né? Aí o bispo também de Patriarca de Constantinopla também foi beneficiado de forma semelhante.